E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vocês já devem me conhecer, sou o Cláudio Rodrigues, sou fotógrafo e filmmaker desde 2015. Antes disso era hobby, né? Fotografia era hobby. De 2015 pra cá, fiquei só como profissional só de fotografia. E fotografia, será que dá dinheiro? Dá dinheiro se você for um bom profissional, se você for honesto, se você trabalhar duro, se você estudar e fizer investimento em coisas que realmente você vai precisar. Eu estou aqui nessa primeira aula inaugural para poder mostrar para você algumas bases da fotografia. Vou estar mostrando para vocês algumas imagens, vocês terem noção do que prestar mais atenção na fotografia, tá bom? Aqui na tela do computador, iniciamos com essa imagem aqui bem legal, bem bonita que eu encontrei na internet. A fotografia é algo tão mágico que podemos deixar algo fantástico ainda mais fantástico. Essa fotografia ela trabalha com vários elementos na qual você precisa saber. Um desses elementos é conhecido como exposição. Na fotografia existe um conceito chamado 3 pilares da fotografia. Quais são eles? Vou mostrar aqui para vocês. São conhecidos como a velocidade do obturador, a abertura do diafragma, e a sensibilidade do ISO. Os três trabalham para um fim em comum, a iluminação no final das contas. Basicamente, agora a minha câmera está me filmando, está numa distância mais ou menos aqui do meu braço, aqui eu estou com o meu braço esticado. A lente que eu estou usando é uma 50mm, estou usando uma fonte de luz aqui do lado aqui e tem outra aqui embaixo aqui, ó. Você está vendo aqui que tem luz vindo aqui de baixo. Então, assim, basicamente a fotografia ela é composta pela iluminação. Parece bobagem o que eu estou falando, mas a câmera fotográfica ela trabalha basicamente como o olho humano. Essas câmeras de hoje, as câmeras profissionais, até mesmo as de entrada, são compostas de 2 elementos, o corpo e a lente. Os dois juntos formam o conjunto. Estou usando uma lente de 50mm. Essa lente ela é tipo assim uma lente coringa. Então assim, se você quer saber, Clóvis, uma câmera boa para fotografar paisagem, uma câmera boa para fotografar passarinho, uma câmera boa para bater foto de rosas, que é isso que quando somos hobbyistas, então estamos na fotografia pelo hobby, é o que mais vamos fotografar, Quando vemos uma noite muito bem iluminada pela lua, a lua está lá bem majestosa, bem linda. Um dia bonito de sol, na qual o céu está um azul bonito com aquelas nuvens, separadas assim, branca, parece um algodão, tá a coisa mais linda, Então, às vezes você tem até uma grama bem verde, tudo isso você vai querer pegar tudo isso num quadro só. A pessoa sempre pergunta se existe uma câmera que faz tudo. Não é que a câmera faça tudo, quem tem que saber fazer tudo será você. Esse tudo que eu me refiro é pelo menos o básico da fotografia, você tem que entender. A fotografia ela é baseada na iluminação. Como eu mencionei anteriormente, a câmera e a lente trabalham basicamente como o olho humano trabalha. Então assim, se eu apagar essas luzes aqui, esse ambiente vai ficar em total escuridão. Você vai enxergar alguma coisa? Não. A câmera vai enxergar alguma coisa? Não também. Porém, se você fechar o olho um pouco e demorar alguns segundos, o seu olho vai se adaptar àquela escuridão que está dentro do quarto. E provavelmente vai ter algum ponto de iluminação dentro daquele quarto, está vazando alguma luz por uma janela, alguma coisa assim. De repente você começa a enxergar elementos dentro do quarto, não com total nitidez, mas você começa a perceber, aonde é que está uma cama, onde é que está um abajur. Você vai começar a perceber onde é que ele está. É assim que funciona? Você já fez esse teste? Se não fez, pode fazer que funciona basicamente dessa forma. Mas tem que haver algum vazamento de luz vindo de algum lugar, tipo por baixo de soleira de porta, entre as frestas de uma janela, entre as frestas de uma cortina, e que na hora que você entrou, que fechou a porta, você não viu nada disso. Porém, se você fechar o olho e esperar um pouco, quando você abrir o olho, você vai começar a notar esses elementos como se você tivesse acendido algum tipo de luz dentro e não acendeu. Na câmera funciona basicamente da mesma forma. Isso chama-se velocidade do obturador. Quanto mais lento é o disparo na câmera, maior é a capacidade da câmera absorver toda a iluminação que tem, a pouca iluminação que vai ter no ambiente, vai estar passando pela lente e chegando ao sensor da câmera. Quando isso acontece, a câmera começa a formar a imagem, que é aquela imagem que você vai ver no visor da câmera. O segundo pilar, que seria a abertura do diafragma, quanto maior o número, mais fechado ele vai estar. Lembre-se que ele é inversamente proporcional. Então, assim, quanto menor o número, mais aberto o diafragma vai estar. O que seria o diafragma? O diafragma é como se fosse a pupila do nosso olho. E basicamente é a pupila do nosso olho. O diafragma serve basicamente para passar luz por ele. Basicamente. O diafragma tem outras funções também. Outro pilar é
é a sensibilidade do ISO. O que é que a sensibilidade do ISO faz? O sensor está aqui, vou botar aqui dessa foto, desse lado aqui. O sensor está aqui, então a luz está batendo aqui na minha mão. Já pensou se a minha mão, eu não tenho aqui um objeto preto, mousepad aqui. Já pensou se a minha mão fosse preta? Aqui é como se fosse o sensor recebendo essa luz. Quanto menos luz está tocando o sensor, menos informações a imagem vai ter. Quanto mais luz começa a pegar no sensor, mais informações a imagem vai ter. Porém, se vier luz demais, a imagem ficará branca demais. Se vier muito pouca luz, a imagem fica escura. Isso aqui é aquele fenômeno que vocês já devem ter ouvido de alguma forma em algum lugar. A foto queimou. Já ouviram essa expressão? Queimou a foto. O ato de queimar a foto é você simplesmente expor o filme a muita luz. Então o filme, ele queima. O fato dele queimar não é a chama, não é o fogo. E sim porque ficou branco demais e não tem informação nenhuma naquele local. Isso é queimar a foto. No caso das câmeras digitais, que são hoje, né, os celulares também. E o sensor, na verdade, quando a foto queima, hoje falasse no termo estourou a imagem. Nossa, a imagem está muito estourada. Esse termo é porque entrou luz demais no sensor e você acaba não tendo informação nenhuma. O que seria informação? A diferença entre um dedo e outro aqui, por exemplo. Meu dedo está aqui e aqui tem outro dedo, mas tem essa separação aqui, ó. Se a luz fosse mais forte do que o que está agora aqui, não ia dar para você ver essa separação aqui. Você ia ver uma coisa só aqui, como se fosse só um dedo. Então, na verdade, você perde essa informação aqui do centro aqui, ó. Por quê? Porque une essa com essa, vai unir, vai fundir. Porque não está havendo informação. Daí você vai começar a pensar assim, então eu tenho que deixar sempre o ISO alto. Porque o ISO com um número alto, ele está recebendo muita luz. E com o ISO com um número baixo, ele está recebendo muito pouca luz. Então eu vou bater minhas fotos todas com o ISO bem alto. A outra pessoa vai dizer assim, não, tem que bater com o ISO bem mais baixo. Qual das duas vai estar certa? Depende da situação. Tem situações na qual você está vendo aqui a imagem, como eu estou agora aqui, o ambiente está um pouco escuro e a única fonte de luz é essa que vem aqui, ó. Que eu botei até a minha mão na frente. A única fonte de luz é essa daqui. Dependendo do ISO que esteja na câmera, começa a granular a imagem fica granulada. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Olhem aqui na tela. Vocês estão vendo aqui a primeira torre, ela está bem escura. Na segunda torre está menos escura. A outra está um pouco mais clara e a outra está bem clara. Qual das 4 imagens você considera como boa? Então aí depende muito do teu gosto. Na verdade, aqui na minha opinião, essa daqui, a terceira imagem, está bem legal, mas eu gostei também dessa segunda. A primeira e a última não está tão interessante. Mas existe um fato que você deve considerar: quanto menos luz entra no sensor, menor é a exposição do ruído na imagem. Quanto mais luz entra no sensor, maior será o ruído da imagem. O ISO, ele vai proporcionar esse tipo de imagem. Ele vai dar mais claridade à imagem ou menos claridade na imagem. Como os outros dois pilares. O diafragma, ele consegue dar também mais luz como menos luz. E a velocidade do obturador também consegue dar mais luz como menos luz. Então os 3 pilares é a mesma coisa, só nessa informação de luz. Os 3 pilares, eles mexem com isso, com iluminação. Os 3 pilares, eles mexem com iluminação. A velocidade do obturador, como o nome está dizendo, é a velocidade, ele vai capturar a velocidade do movimento daquilo que você está fotografando. Porque se eu fizer assim, ó, com a mão, a imagem está borrada, não tá? Aí quando você fotografa com o obturador com a velocidade muito baixa, um exemplo aqui vocês estão vendo basicamente o que eu acabei de fazer com a mão. Aqui a minha mão estava se movimentando, aqui minha mão movimentou um pouco menos e aqui minha mão ficou totalmente estática, parada. Então aqui o obturador foi mais lento, aqui o obturador foi mais rápido e aqui é o meio termo. Qual dos 3 está certo? Depende do que é que você está querendo fotografar. Você quer fotografar esse catavento se movimentando? Então você fotografa numa velocidade do obturador mais lenta. Se você quer ele não se movimentando, ele totalmente congelado, dessa forma aqui. Um exemplo bem legal para fazer uma fotografia e congelar a cachoeira, e você quer congelar a água da cachoeira. Poxa, como assim? Como é que eu vou congelar a água da cachoeira? A água está caindo da cachoeira. Você não pode pedir lá em cima para parar a água no meio do caminho e a água ficar congelada, parada aqui. Não tem como. Mas, na câmera, você consegue fazer isso. É só você aumentar a velocidade na qual o obturador vai fazer a foto. Quando você aumenta bastante a velocidade, você vai conseguir congelar o movimento. Isso você vai fazendo várias fotos, cada vez aumentando a velocidade do obturador, até você acertar qual é a velocidade que está passando a água. Então a velocidade da água está passando nesse ritmo que passou minha mão agora aqui. Vai ter um momento que você vai acertar a velocidade do obturador, que você vai conseguir fazer isso aqui, ó, e pegar a minha mão
no instante que ele passou bem aqui no meio. Quando você acertar esse movimento, pronto, pode realizar a foto, que a foto vai ficar exatamente perfeita da maneira como você está imaginando na sua cabeça. Daí, quando você está aumentando muito a velocidade, você começa a mexer em quê? Lembra que eu comecei a falar? Exposição da luz. Quando você começa a aumentar muito a velocidade no obturador, você começa a impedir que o sensor fique exposto à luz por muito tempo. Na verdade, você está começando a deixar o sensor com menos tempo para ser exposto. Isso é a velocidade do obturador. Entenderam agora? Então vai baixar uma cortina bem rápida na hora que você aumentou a velocidade. Se você deixar a velocidade lenta, ela vai baixar e vai levantar com a velocidade mais lenta. Isso está acontecendo isso ocasiona o quê? Quando eu faço isso aqui, ó, deu mais tempo para o obturador pegar meu rosto com muita luz. Se eu fizer isso aqui, mal passou luz pela velocidade que eu baixei minha mão para poder passar a luz por dentro da minha mão, entre uma mão e outra. E isso acontece dentro da câmera, nesse mesmo exemplo aqui. É uma cortininha que vai baixar. Chamamos isso de obturador. Quando a água está passando, que você aumentou muito a velocidade, você conseguiu congelar a água. Porém, você deixou a imagem no todo escuro demais. Então você vai ter que mexer nos outros dois pilares para poder compensar a exposição. Isso é uma expressão muito comum entre os fotógrafos. Tem que compensar a exposição. Pronto, a compensação de exposição é isso. Se um dos três pilares já está na velocidade correta, você tem que mexer nos outros dois para compensar o que esse aqui escureceu. Esse daqui não escureceu a imagem, então você vai pegar esses outros dois pilares, que é o diafragma e o ISO. Se a velocidade do obturador é essa daqui, então eu vou mexer agora no diafragma. O meu diafragma está meio aberto, nem está muito fechado, nem está muito aberto. Então você vai e abre mais o diafragma para poder entrar mais luz no diafragma. Agora a minha imagem ficou correta, vou fotografar. Aí você fotografa, ficou perfeita a imagem. Aí sim, se o diafragma não resolver, por mais que você tenha aberto ele o máximo possível, você vai mexer no último pilar, que é quem? É o ISO. Com o ISO numa exposição maior, a sensibilidade do sensor, você vai conseguir entrar a luz, o sensor vai ficar tão sensível à luz que ele vai começar a sentir mais luz do que o que ele deveria sentir. Daí você consegue fazer a foto na claridade que você está imaginando que ela fica. Mas aí você falou que se o ISO ficar muito baixo, vai dar ruído na imagem. Aí é como eu falei, vai depender da situação. Se a situação é de luz forte, né, o sol está iluminando tudo, por mais que você bote o ISO no mínimo que ele fica, não vai dar ruído e nem vai ficar escuro. Ou se você aumentar bastante o ISO, talvez a imagem vai estourar, vai ficar um clarão muito grande, porque o ISO é muito fácil dele aumentar a sensibilidade dele. Vamos parar por aqui, que já está tendo informação demais para a cabeça de quem não tem o costume de ter tanta informação assim sobre esse assunto, apesar do assunto ser interessante, mas assim, temos muito a conversar sobre esse assunto. E eu gostaria muito de ter você em mais ocasiões. Então, assim, sinta-se à vontade em me fazer perguntas, em me chamar, em me perguntar coisas. Você está com dúvida em câmera, em qual câmera comprar, qual lente comprar, ou aquelas câmeras normais que já vem com a lente já embutida, saber se uma câmera daquela é boa ou não, dependendo da situação, pode me perguntar, se quiser me perguntar. E se quiser fazer a aquisição do restante do nosso assunto, podemos estar conversando e analisando o meio termo para ficar bom para nós dois, né? Para poder eu estar produzindo conteúdo para você, tá certo? Terei imenso prazer de fazer da maneira que você estiver precisando. Esse primeiro momento, essa nossa primeira conversa, basicamente é para nos conhecermos e você saber mais ou menos se a fotografia ainda está te interessando ou não. Eu garanto a você que a fotografia é um universo. E por mais que você já tenha explorado, sempre vai ter mais a explorar. Então assim, por mais que eu tenha um determinado nível de conhecimento, sempre terá muito mais coisas para eu aprender na fotografia. Muito mais, não tem nem comparação. Eu não sei nada da fotografia ainda, praticamente. O básico, obviamente, eu já sei, porque eu trabalho há 7 anos com fotografia e antes disso eu gostava de fotografia como entusiasta, né? Como um hobby. Então eu tive que aprender tudo isso aí lá atrás, entendeu? Bem antes de 2015. Tudo isso que eu falei aqui, eu aprendi antes de 2015. E até hoje eu tenho que estar utilizando. Por quê? Porque é a base da fotografia. Para poder fotografar, preciso ter esse conhecimento desses 3 pilares. Então, assim, por que eu demonstrei esses 3 pilares hoje para vocês? Para poder vocês saberem o mínimo de fotografia, para poder ter como incentivo de querer aprender ainda um pouco mais. Aí então você vai entrar em contato comigo e vai me dizer: Clóvis, me interessei bastante, gostaria de me aprofundar mais nesse assunto. Daí eu vou produzindo vídeo personalizado para você. Inclusive eu vou estar mencionando até teu nome no vídeo. Um exemplo: Pedro entrou em contato comigo
e se interessou bastante e quer saber mais sobre a velocidade. Cara, me explica mais sobre velocidade. Quando eu estiver fazendo o vídeo, eu vou estar mencionando você, Pedro. Pedro, é o seguinte, vamos pensar na velocidade do obturador como sendo assim, e vou estar pegando imagens que eu vou estar fotografando realmente, eu mesmo vou fotografar uma imagem e vou estar te mostrando, Pedro, como é que você chega nesse resultado. Entendeu o que eu quis dizer, pessoal? Eu vou estar fazendo um vídeo personalizado para você. Ana entrou em contato comigo e gostou demais, mas ela queria fazer fotos com fundo bem desfocado, aquela coisa bem bonita. Coisa que celulares estão conseguindo fazer de forma automática, mas ela quer fazer na câmera dela, na raça. Fazer para ficar bonito mesmo, uma coisa de verdade. Porque no celular, basicamente, você deve saber que é um programa que faz aquele recorte e deixa o fundo desfocado. Não é a lente do celular que está fazendo aquilo. Na câmera, quem faz isso é a lente. É ela que é a responsável por deixar o fundo desfocado ou não. No caso dessa lente que eu estou usando aqui, ela faz o fundo ficar desfocado. Não sei se vocês estão notando, a minha mão já fica desfocada quando passa da minha cabeça aqui, ó. Se a minha mão ficar rente à minha cabeça, ela está em foco. Mas se ela for muito para frente, ela entra em desfoque. Tá notando isso? Pronto. Isso aqui, o responsável por isso aqui é o diafragma. Você falou que o diafragma mexia com luz. Luz e outras coisas. Eu falei que ele era bem mais complexo do que somente luz. Então isso eu vou falar para você, Ana, tudo de acordo com o que você tiver com dúvida. Então, Clóvis, eu queria fotografar com os fundos bem desfocados. Como eu faço? Preciso de um outro equipamento para acontecer isso e tal? Eu vou estar explicando para você, Ana, tudo certinho. Vou estar fazendo fotos como exemplo, mencionando você. Ana, vou fotografar aqui para ti essa flor. Eu faço a foto. Agora eu vou te mostrar como é que eu faço para deixar o fundo dessa flor desfocado e para poder manter a flor como assunto principal da tua fotografia. Eu faço a foto. Ana, para eu conseguir fazer isso aqui, eu tive que fazer assim, ó. Aí eu vou e mostro todas as configurações que são necessárias para alcançar aquele resultado. De preferência, eu gostaria de saber, Ana, qual o teu equipamento para poder falar de acordo com o teu equipamento para tu conseguir em casa já com o que você já tem. E se não tiver como fazer com o equipamento que você tem, vamos conseguir fazer com o mínimo de investimento possível para você não ter que gastar muito e alcançar o mesmo resultado. Maria entra em contato comigo e diz que não tem câmera e não tem lente, mas gosta muito de fotografar, mas ela usa o celular como equipamento. Aí eu vou e faço um vídeo somente para você, a Maria. Vou fazer um vídeo para você, Maria. O que é que você quer saber? Eu queria saber como fazer aquelas fotos que deixam a gente bem magrinha. Mas eu quero usar o celular, porque toda vez que eu faço foto, alguém me fotografa ou eu me fotografo no celular, eu saio igual uma bolacha. Como é que eu faço, Clóvis? Pronto, eu vou ensinar para você, Maria, como é que a gente faz. Vamos pegar aqui o nosso celular, vamos fazer aqui a nossa foto aqui. Fazemos assim, fazemos assim, fazemos assim. Entendeu? Então eu vou fazer isso diretamente para você, Maria. Eu vou te ensinar como usar o teu celular para fazer fotografias belíssimas, manter um colorido top, manter uma edição massa. É isso que eu quero fazer para vocês, pessoal. Eu quero fazer vídeos personalizados com assuntos diretamente ligados à dúvida que vocês têm. E com o equipamento que vocês têm para poder vocês já usarem e já sair para o abraço. Então eu espero que esse nosso papo tenha rendido. Peço a vocês que me sigam no Instagram, tá? Vou estar deixando o link na descrição. Peço a vocês também que se inscrevam no meu canal no YouTube, né? Só basta se inscrever. Clica no gostei para poder fortalecer o canal, né? Se quiser comentar, pode comentar também aí embaixo.